Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho nesse começo de fim de semana para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, 8 de setembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Menina de 12 anos é feita refém em assalto na Zona Norte. Ele pega a cabeça da adolescente e coloca bem aqui mesmo, no balcão. Vigilante é assassinado a tiros no bairro da Compensa. Foram 2 suspeitos em 2 motocicletas que o abordaram no momento que ele adentrava no beco. Aqui no estúdio o assunto é Alzheimer, o mal que atinge mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Você vai ver também como foi o tradicional desfile de 7 de setembro e o grito dos excluídos. E no roteiro do dia de hoje a gente te leva para um passeio cultural pelas exposições de Manaus. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Seis horas e 1 minuto, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Lembrando que também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não baixou, corre lá e baixa para acompanhar a nossa programação. E na noite de ontem, um vigilante foi morto por 2 suspeitos na Compensa, na zona oeste de Manaus. A Flávia Moura tem os detalhes. E um homicídio acontece aqui na Rua do Comércio, no bairro Compensa 2, vitimando um agente de portaria. O nome dele é Nimes Berg Monteiro Lobato, de 28 anos. E quem vai dar mais informações sobre esse caso que aconteceu aqui na Rua do Comércio é o delegado Miguel Ribeiro, plantonista do 19º Distrito Integrado de Polícia. Esse caso foi mais um homicídio que acontece aqui na zona. Exatamente, felizmente está tendo um aumento dos casos de homicídio e a princípio as informações que nós temos é que foi uma execução, isso está claro para nós, né? Com 10 perfurações no corpo, encontramos cápsulas de ponto .40 e de acordo com as informações aqui dos populares, foram 2 suspeitos em 2 motocicletas que o abordaram no momento que ele adentrava no beco. O Nunes ainda não temos informações se ele tem passagem pela polícia. Informações que nós temos é que ele é um trabalhador, agente de portaria e que talvez tenha sido vítima dessa execução em razão de ter prestado depoimento em juízo em desfavor de pessoas que estão em liberdade agora. E um morador de rua foi encontrado morto na manhã de ontem no bairro Petrópolis, na Zona Sul. Quem tem outros detalhes sobre esse crime é o Danilo Alves. Manhã de 7 de setembro, feriado, muitas pessoas demoram para sair de casa. Aqui na Rua Bento Brasil, por exemplo, no bairro Petrópolis, muitos moradores decidiram ficar nas suas casas, mas quem saiu acabou se deparando com o corpo de um homem até o momento não identificado por aqui. Foi cedo, segundo informações da Polícia Militar, às 6 horas da manhã, um homem estava passando por aqui quando caiu. Esse homem, segundo a PM, é morador de rua e era acostumado a pedir comida e viver perambulando aqui pelo bairro do Petrópolis. De acordo com informações do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ele estava com sinais de violência, mas não pôde se atestar se ele tinha brigado ou acontecido algo do gênero. O que se sabe é que a Polícia Militar acionou a perícia da Polícia Civil junto com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para poder apurar as primeiras investigações. As informações preliminares são essas, de que o homem era morador de rua e não tinha nenhum tipo de inimizade, apenas pedia comida de casa em casa e que não se sabe se ele acabou brigando e morrendo aqui mesmo. No local do crime a gente vê apenas algumas coisas, né? Apenas alguns tipos de objetos, um cigarro aqui, ó, caído, um pano que provavelmente foi coberto o corpo do rapaz e ele caiu bem em frente a essa árvore. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar esse caso para saber se realmente foi homicídio ou algum mal súbito que aconteceu com um morador de rua.
E 2 homens assaltaram uma loja autorizada de TV por assinatura no bairro da Alvorada. Eles renderam os funcionários e fugiram levando celulares e aparelhos eletrônicos. A Carol Queiroz esteve por lá e traz os detalhes. Era próximo de 2 horas da tarde quando os bandidos chegaram aqui no comércio. Os funcionários que aqui estavam tinham acabado de voltar do almoço e estavam reabrindo aqui a loja. Então o movimento estava muito tranquilo, tudo muito parado. Quando os homens chegaram então na moto. Rapidamente, depois disso, eles entraram no estabelecimento, anunciaram um assalto e aí, de cara, pediram para que todos os funcionários, os 5 que estavam aqui, chegassem aqui para a parte de trás, para ficarem todos aqui deitados no chão. Nisso, eles já começaram a pedir o dinheiro, pedir o que eles tinham por aqui de valor, cadê aquilo, cadê o dinheiro? Só que aqui, esse estabelecimento não trabalha recebendo o dinheiro vivo, tudo é pago em lotéricas. Então, os funcionários disseram, olha, aqui não tem dinheiro. Mas, ó, para não dar viagem perdida aqui no local, os bandidos começaram a fazer a limpa nos celulares. Ao todo, eles conseguiram 6 celulares e ainda pegaram um notebook. As câmeras de segurança de um outro estabelecimento comercial aqui próximo gravaram o momento, registraram o momento da entrada e da saída dos 2 bandidos aqui do local. Ainda de acordo com os funcionários, eles já tinham passado aqui, estavam manjando a área, dando uma olhada aqui no local, estudando a melhor hora e o melhor jeito de entrar aqui. Os funcionários nem ligaram, até viram a moto passar, mas enfim, qualquer pessoa passando normalmente na rua. Mas depois que eles entraram aqui no local, se deram conta então de que eles já estavam de olho aqui no estabelecimento. Bom, nós conversamos com uma das funcionárias que estava aqui no momento do assalto e ela conta com mais detalhes como foi a ação dos bandidos. Nós lidamos com vários clientes todo dia, então até nós percebermos que era um assalto foi um susto muito grande, né? Mas graças a Deus ninguém reagiu e chegaram abordando, pedindo celular. Mandaram todos deitarem no chão, né, de costas viradas, enquanto eles faziam a limpa. Levaram os celulares, levaram o notebook, chegaram a dar uma coronhada no meu irmão, mas no braço. Perguntaram se tinha arma, mandaram todo mundo ficar caladinho, deitar lá no chão. Foram bem francos que iriam atirar em quem revidasse. Depois disso, os bandidos fugiram na moto, levando então os pertences dos funcionários e um notebook usado para o trabalho aqui no estabelecimento comercial. O caso foi registrado aqui bem próximo, aqui na Delegacia de Roubos e Furtos, que fica aqui mesmo no bairro Alvorada. O fato é o seguinte, essa foi a primeira vez que essa autorizada aí de serviço de TV por assinatura e banda larga foi assaltada. Porém, muitos outros comércios aqui dessa área já sofreram com a ação dos bandidos. Isso é uma coisa recorrente, relato facilmente encontrado por aqui em conversa com os comerciantes. Todo mundo trabalha assustado e com medo. Sabe o que eles dizem? Que falta policiamento. A viatura passa, mas mesmo assim é muito pouco. O que a gente espera é que as autoridades providenciem, né, uma segurança maior para o nosso bairro. Porque se você vê pelas estatísticas, o Alvorada está muito violento e nós somos comerciantes, nós vivemos disso. E o jornal A Crítica de hoje destaca: menina de 12 anos é rendida em assalto. Em ataque a estabelecimento comercial, bandido faz adolescente refém e exige renda do dia. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E essa menina que a gente acabou de ver aí na capa do jornal A Crítica, feita refém, é filha do atendente do caixa desse mercadinho lá na Cidade Nova. O Danilo Alves esteve no local e tem mais detalhes desse assalto. Véspera de feriado, 8h17 da noite. O mercadinho é esse aqui que fica na rua 75, no bairro Cidade Nova. O seu Aldair estava trabalhando com a filha, de 12 anos, quando esse suspeito que você está vendo aí na sua tela, de camisa rosa e boné preto, entra na loja e se finge de cliente. Ele passa por aqui, pelos corredores, para comprar um achocolatado e também um pacote de bolachas. Ele escolhe o produto, pega, coloca aqui no caixa e também aproveita para pegar um sorvete. Depois disso, ele se afasta um pouquinho, fica aqui pela parte da porta,
vê que a adolescente de 12 anos chega mais perto do caixa e anuncia o assalto de uma maneira muito violenta. Ele pega a cabeça da adolescente e coloca bem aqui mesmo, no balcão. Esfrega o rosto dela na parte do caixa e anuncia pedindo dinheiro e os celulares. E foi isso mesmo que o seu Aldair fez. Ele não reagiu ao assalto, pegou uma sacola, colocou o dinheiro dentro, cerca de R$300, e deu os celulares. Logo depois, o suspeito conseguiu fugir normalmente. Ele surpreendeu a gente, né? Só que ele veio com muita violência, que ele pegou a minha filha, quebrou a boca dela, esfregou a cara dela no balcão. Aí é uma humilhação que a gente passa, né? Ele levou o dinheiro que estava aí na renda e alguns produtos e os 2 celulares. Mas o que fica mais constrangedor é a humilhação que a gente passa, né? De não ter segurança na rua, não passa polícia para acudir a gente na hora que a gente precisa. Falta policiamento. Falta muito. Essa já é a 3ª vez que a gente soma assaltado aqui e não tem polícia. Não pega o suspeito, né? A gente está à mercê dos bandidos aqui e ninguém faz nada pela gente. Se você tem informações sobre esse suspeito, você pode ligar para a delegacia mais próxima, o 6º Distrito Integrado de Polícia, para a equipe de investigação. O número está aí na sua tela. Ou se não, você pode ligar para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. Que situação humilhante, né? Como se sente impotente numa hora dessa o comerciante. Imagina o trauma que isso deixa na cabeça dessa criança. Agora, vale destacar que, pelo que a gente percebe, o proprietário do mercadinho é praticante de artes marciais, né, pela camisa que ele estava usando. Durante a ação, por pelo menos 2 vezes, o criminoso deixou a arma em cima do balcão e o atendente agiu corretamente. Não se aventurou em reagir ou esboçar qualquer reação que desse ou desse a entender isso ao assaltante. Até porque a filha dele estava sendo feita refém ali, né? Então aqui a gente reforça essa orientação das autoridades: não reaja em situações como essa. E agora eu quero falar de um crime que tem crescido nos últimos meses no município de Manacapuru: o estupro. Do início do ano até junho, foram registrados 27 casos. Um crime covarde, cruel e assustador. Mas o que leva um homem a cometer o crime de estupro? É um problema que acontece no Brasil todo, né? E tem sim, e ele é muito ligado sim à cultura do machismo, que muitas pessoas até combatem, dizem que isso não existe, mas existe sim, né? Que é aquela cultura onde realmente se impõe à mulher essa condição dela ser um objeto, né? Isso influencia, talvez, muitos casos, né? Em Manacapuru, o grande número de casos tem preocupado a população. De acordo com dados aqui da Delegacia Interativa do município de Manacapuru, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados aqui na cidade 27 casos de estupros. Desses, 18 foram praticados contra menores de idade. Número que pode ser ainda maior, já que, segundo a delegada, em muitos dos casos, a vítima não procura a delegacia. Nós sempre apelamos para que as pessoas denunciem, não fiquem intimidadas, que muitas das vezes a família, por vergonha, por medo, né, não quer vir denunciar, não quer levar o caso à frente, mas é muito importante fazer essa denúncia, porque só assim nós vamos conseguir combater esse tipo de crime. Outro dado alarmante, segundo a delegada, é que em quase 100% dos casos de estupros envolvendo menores, o crime é praticado por familiares ou algum conhecido da vítima. Quando é com menor de idade, geralmente tem autoria conhecida. Por quê? Porque geralmente são pessoas da própria família que cometem o crime de estupro. É o pai, é um padrasto, é um tio, né? Então, o menor é ouvido, é encaminhado para acompanhamento psicológico, é encaminhado para fazer todos os exames, né, que são cabíveis nesse caso. Apesar dos avanços da lei, manter os autores de estupros na prisão ainda é um desafio. Em alguns casos, nós pedimos a prisão preventiva, né? A prisão preventiva ela tem também que preencher todo um requisito que a lei determina. A prisão preventiva não é uma regra, é uma exceção, né? Muitas das vezes as pessoas acham que a prisão preventiva é uma antecipação de pena, mas não é. Ela só é pedida em alguns casos mesmo. A gente tem que obedecer os pressupostos que a lei determina.
E desde a última sexta-feira, o jovem Ariel Pereira Silva, de 25 anos, está desaparecido. Ele mora no bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital. Segundo familiares, o rapaz é autista e sumiu após uma crise. Mas só depois de quase 7 dias que o Corpo de Bombeiros começou o trabalho de resgate. Ariel Pereira Silva tem 25 anos de idade. É portador de autismo. Estava em casa com a mãe Francisca tomando café por volta de 8 horas da manhã da última sexta-feira, dia 1º de setembro. Quando de repente começou a ter surtos. A mãe ficou preocupada, deu remédio para o Ariel, só que a medicação não fez efeito. Ela, preocupada, chegou a trancar a porta para que ele não saísse pelas ruas. Só que ela deixou a janela aberta. E foi pela janela que Ariel pulou. A dona Francisca achou que ele ia ficar no entorno da casa, porque várias vezes ele fez isso. Esperou alguns minutos até para não atormentá-lo ainda mais. E no momento em que ela foi, depois de 20 minutos aproximadamente, não encontrou o Ariel. Ele já tinha saído de casa, sem paradeiro, sem dizer para onde ia. Foi a partir daí que a senhora ficou já preocupada com seu filho, sem saber por onde ele está. Fiquei preocupada e saí procurando. Aí fui para toda a cidade inteira já, porque já faz 7 dias, né? E desde sábado eu fiquei procurando. Mas aí tem os vizinhos que viram ele saindo daqui, entrando no mato, aí eu fiquei virando o mato também, só que sozinha, né? Sem a ajuda de ninguém, tá difícil achar aí agora. Várias pessoas começam a se juntar em grupos para procurar o jovem Ariel. Esse é o sentimento hoje de vocês, amigos, vizinhos da dona Francisca, para tentar encontrar o Ariel? Sim, fazer a mobilização, né? Já contactei algumas lideranças do bairro de Santa Etelvina. E a tristeza é saber que a polícia, o corpo de bombeiro, fica se omitindo da responsabilidade que é deles, porque não é justo a família estar entrando numa mata, né, de difícil acesso, com igarapés, uma mata difícil, que há um grande número de tráfico nessa área, e a família se arriscando enquanto a polícia e o corpo de bombeiro não assume essa responsabilidade. Então, a nossa indignação a respeito dessa situação, né? E desde sexta-feira que a família de Ariel está andando mata dentro. Locais de difícil acesso, como esse aqui, estão andando com um cartaz como esse aqui, ó, tentando localizar ou saber do paradeiro de Ariel. Essa área de mata fechada fica no bairro Santa Etelvina. E no sábado, no dia seguinte, em que Ariel saiu de casa, aqui na rua Rodolfo Gri, um dos moradores conversou com a família e disse que pela foto reconheceu que esse rapaz, ele passou aqui nessa mata. Passou aqui, era mais 8 horas da manhã no sábado, quando ele passou muito assustado. Aí eu até perguntei para ele: ei, rapaz, volta. Ele disse: não, estou muito com medo, ele falou. Atravessou o igarapé para o outro lado, eu gritei para o meu vizinho para o outro lado do igarapé: ei, cuidado com ele, que eu cismei que ele tinha algum problema, né? Aí atravessou para o outro lado já do Parque Santa Etelvina. O senhor decidiu acompanhar o grupo? Acompanhar o grupo tudinho também, porque eu fiquei mobilizado pela mãe dele, da condição que ela está, só chorando, muito triste, a família toda está abalada. Os dias vinham se passando, a angústia da família em encontrar o jovem Ariel continuava aumentando. Familiares que moram no município de Altazes, parentes do jovem Ariel, resolveram vir até Manaus para tentar também se juntar ao grupo e procurar o jovem, que continua sumido. Tamo aí, vamos lutar e ver se a gente encontra ele aí. Se encontrar, o alívio vai ser grande, né? O alívio vai ser grande, eu quero dizer. Olha, nesse momento a gente está vendo que chegou um grupo do Corpo de Bombeiros, está conversando ali com a dona Francisca, com vizinhos, com um rapaz que viu o jovem entrando na mata, e a partir de agora o batalhão do Corpo de Bombeiros, o batalhão que tem especialidade em adentrar a mata, em fazer esse tipo de busca e resgate dentro de mata fechada, do Corpo de Bombeiros assume
a ocorrência, assume o caso, eles já estão conversando ali com os familiares, amigos e vizinhos da dona Francisca. E a partir de agora eles vão mobilizar todo o Corpo de Bombeiros para tentar encontrar o jovem Ariel, que continua perdido. Esse é um momento difícil para a família. O que o Corpo de Bombeiros pode orientar nesse momento, já que a corporação já está se colocando à disposição para procurar o jovem Ariel? Bom, na ocasião a gente procura orientar, né? É passado em televisão, a gente aciona o batalhão para quê? Diz assim, para que não entre. A pessoa está com 7 dias perdido, né? E a família viu. E ele é especial, né? A princípio, 7 dias perdido, ele já deve ter adentrado uma área bem extensa, né? Mas o Corpo de Bombeiro, junto com o nosso batalhão, a gente vai fazer de tudo para tentar encontrar esse rapaz. Se você tiver alguma informação que possa ajudar nessas buscas, pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. E uma embarcação foi apreendida no Porto de Manaus, transportando cerca de 300 litros de gasolina junto com os passageiros. O Danilo Alves conta mais detalhes. A apreensão do barco foi às 6h30 da tarde, aqui na área da Manaus Moderna. Agentes da Capitania dos Portos e também da Marinha do Brasil estavam inspecionando embarcações quando verificaram que esse barco, que estava indo para o município de Altazes, que fica mais ou menos a 113 quilômetros aqui da capital, estava com a documentação atrasada. Foi então que os agentes verificaram que os 2 tripulantes que estavam comandando o barco não tinham habilitação para pilotá-lo. Em seguida, mais problemas. Eles verificaram que no porão do barco havia 300 litros de gasolina. Além disso, 30 passageiros que estavam prontos para seguir para Altazes, o que é proibido, o transporte de gasolina com os passageiros. Foi então que os agentes da Capitania e da Marinha decidiram apreender a embarcação. Os 30 passageiros saíram do barco e ficaram esperando aqui mesmo no porto. Já a proprietária do barco, uma idosa de 70 anos, passou mal durante a apreensão e foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Depois de toda essa situação, os passageiros tiveram o dinheiro devolvido e também os 2 tripulantes foram levados à delegacia aqui do centro para prestar depoimento. O barco agora se encontra apreendido na Capitania dos Portos, aqui no centro da cidade. A idosa já está em casa, foi medicada e deve agora responder por essas irregularidades junto com os 2 tripulantes. E com as invasões de terra e o desmatamento de áreas verdes, muitos animais silvestres acabam sendo adotados pelas famílias que ocupam essas áreas invadidas. Isso é muito comum aqui em Manaus, na zona oeste da cidade. Mas essa convivência entre os bichos e os humanos não é recomendável pelos órgãos ambientais. Floresta, frutos, todo um sistema que oferece condições climáticas e alimentares para o desenvolvimento de algumas espécies. Mas se olharmos em volta, a realidade é bem diferente. Macacos guariba, sauins de coleira, preguiça, papagaios e periquitos convivem desta forma com os indígenas da comunidade Parque das Tribos, no Tarumã, zona oeste da capital. Com o habitat desmatado há pelo menos 5 anos por conta das invasões da Cidade das Luzes e também do Parque das Tribos, esses animais silvestres começaram a migrar para as casas dos índios. Aqui são mais de 700 famílias divididas em 35 etnias que moram nessa região. Elas chegaram há pelo menos 5 anos depois que outra invasão tomou conta do local. Com o crescimento desordenado da comunidade, os animais começaram a trocar árvores por casas. O cacique Messias Cocama, líder da comunidade, garante: todos são bem tratados. A gente tem aqui algumas regras, que todos os bichinhos que a gente acolhe para dentro da comunidade tem que ter o cuidado de não matar, de tratar eles bem e deixar eles à vontade, não prendê-los, porque senão eles se estressam. Eles são bichos da mata, são livres, né, para andar, para comer, para ir para onde quiser. Mas convivendo com eles como indígenas é um costume, uma cultura nossa. Esse morador até batizou uma preguiça. Esse daqui, ele já ganhou o nome de Jason,
entendeu? Jason. Jason. Por que Jason? Olha, Filme? porque devido ao filme, devido às garras dele, né, que também deveria ser do Fred Krueger, mas aí eu resolvi batizar de Jason. Jason. Isso, entendeu? A esposa dele também se encontra com a gente, mas não está no momento. O nome dela é Gold, entendeu? Gold. Isso, tem esse mesmo detalhe aqui na costa dela, entendeu? Todos eles são muito dóceis e amigáveis assim, ó. Apesar da boa convivência, esse tipo de iniciativa é considerado crime, segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Para esse especialista, o contato entre animais silvestres e pessoas é prejudicial em todos os sentidos. Isso pode levar a prejuízos para a fauna e também para os seres humanos, né? Que tem alguns animais que transmitem doenças para os seres humanos, principalmente os primatas, né? Os macacos. E isso pode trazer sérias consequências para as pessoas que ficam criando esses animais sem os cuidados necessários, adequados. Na casa não é local de animal silvestre, o animal silvestre tem que estar na mata, né, cumprindo a função ecológica dele, que é sobreviver e reproduzir. E muita gente aproveitou o feriadão para ir aos balneários. Ontem, a praia da Ponta Negra, na zona oeste da cidade, ficou bem movimentada. Uma oportunidade para o lazer, para o descanso e até para faturar algum trocado. Sol combina com praia e nada como um feriadão para relaxar na Ponta Negra. É muito interessante vir passar o feriado aqui com a família, né? E hoje, aproveitando a presença do meu pai, que mora no interior, do meu sobrinho que está aqui também, meu esposo, aí estou vindo passear. Este senhor há anos não vinha por aqui. Gostou das mudanças, mas ainda lembra com saudade dos velhos tempos. Eu conheço essa Ponta Negra antes de ser Ponta Negra de rico. Eu conheci a Ponta Negra quando era nós que a gente encostava motor por aqui tudinho, era só mato por aqui tudinho. O pequeno vendedor conta que não gostou da intervenção da prefeitura no local. Para ele, o comércio ambulante não deveria ser proibido. Querem tomar o din-din, o picolé, o marmito, nós vendemos aqui. Quem tem autorização para trabalhar não se queixou do movimento. A praia estava cheia e animada. Tá muito sol, tá muito gostoso, tá bom a praia. O Corpo de Bombeiros pede atenção com as crianças e que ninguém ultrapasse as boias de segurança. A praia é boa, né? Mas também tem seus perigos, então toda atenção é com eles. Prudência é a palavra-chave. Melhor do que brincar é voltar para casa em segurança. E como todos os anos, o Manauara prestigiou o desfile militar de 7 de setembro. Mas muita gente saiu do sambódromo frustrada, porque dessa vez algumas atrações já tradicionais no evento não participaram da apresentação. A Parada da Independência, que nos últimos anos foi na Ponta Negra, voltou para o sambódromo. E o público, mesmo embaixo de sol forte, fez questão de prestigiar o evento. Mais de 5.000 pessoas do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros grupos convidados participaram da apresentação. Foi o maior efetivo já empregado. Afinal de contas, são 195 anos da independência do país. Além de comemorar a data histórica, o desfile de 7 de setembro é uma forma de mostrar as áreas de atuação e o poderio bélico das Forças Armadas brasileiras. Mas, por causa do corte no orçamento do Ministério da Defesa, neste ano a apresentação aqui em Manaus não teve algumas atrações esperadas pelo público. Foram poucos animais e nenhum veículo de guerra. Uma frustração para quem é acostumado a assistir ao evento. Porque a gente sai da nossa casa para trazer nossos filhos, cortaram tudo, não tem mais nada, né? De primeiro vinha helicóptero com o pessoal descendo, hoje em dia não tem nada. Botaram 5 cavalos, tinha onça, tinha tigre, tinha várias coisas e hoje em dia cortam todas as verbas para tudo, né? E fica isso, uma brincadeira. A crise, de fato, é a justificativa dos militares. O comandante do CMA explicou que com 40% a menos de recursos, é preciso priorizar as atividades essenciais. Nós não tivemos a participação de paraquedistas, nem de helicópteros e um mínimo de viaturas militares, tanto do Exército como da Marinha e da Força Aérea. Isso aí em virtude do nosso contingenciamento dos nossos recursos que estão impactando nas nossas operações. Então, nós vamos reservar essas horas de voo de helicóptero para uma operação militar. E nós aproveitamos o desfile da pátria para saber se o amazonense sabe cantar o hino nacional corretamente. A resposta você confere daqui a pouco na internet, logo após o jornal, na extensão do conteúdo para o aplicativo A Crítica Play. O download é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS.
Vamos agora para Parintins. Lá também teve comemoração do dia 7 de setembro. Mais de 1.000 pessoas participaram do desfile. Orgulho, determinação e coragem. O desfile da Independência em Parintins ocorreu na Rua Paraíba, no centro da cidade. O público lotou a via para prestigiar o evento cívico. Parintins, nesse momento cívico, também presta a sua homenagem com o desfile do dia 7 de setembro. A população, ela prestigia, ela gosta, os alunos também prestigiando, as escolas participando, todos pelo Brasil, todos unidos nesse dia tão importante que é o Dia da Independência do Brasil. Elane trouxe os filhos Pietro e Paolo para, desde pequeno, conhecerem os valores da pátria. Acho muito importante trazê-los desde pequeno para começar já a ter aquele espírito cívico, né? E para eles está sendo uma primeira oportunidade de estar vendo o desfile aqui em Parintins. No Dia da Independência, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e as Forças Armadas fizeram as primeiras apresentações. Foi uma honra, uma satisfação enorme, mais uma vez, ter desfilado aqui abrindo o desfile. Para a gente sempre uma satisfação comemorar o 7 de setembro, uma data muito importante para todos nós brasileiros, né? A Escola Municipal Mércia Coimbra abriu os desfiles das instituições de ensino. A gente organizou as crianças, logo de imediato, eles adoraram a participação deles aqui e a gente está aqui, né, mostrando o nosso melhor. Para Israel, da Escola Gentil Belém, carregar a bandeira do Brasil foi a realização de um sonho. Um momento muito especial para mim, além de ser uma gratidão muito especial da gestora de ela ter me escolhido. Eu fiquei muito contente dela ter me escolhido para levar essa bandeira e eu estou muito orgulhoso disso. Os colégios também trouxeram as tradicionais fanfarras, tão aguardadas pelo público. E inovação foi o que não faltou nos pilotões das escolas, com direito à coreografia. E como evento paralelo aos desfiles militares de 7 de setembro, Manaus também teve o Grito dos Excluídos. O protesto reuniu vários movimentos sociais na zona leste da cidade. Por direitos e democracia, a luta é todo dia. Esse é o tema do 23º Grito dos Excluídos, que acontece todos os anos. Aqui se reuniu esse ano aqui na Avenida Itaúba, na zona leste da cidade. São diversos movimentos sociais que lutam por direitos iguais. Aqui a gente encontra, inclusive, as guerreiras, como elas se denominam, lutando mesmo pela demarcação, pelos direitos. Edilene, todo ano vocês participam do Grito dos Excluídos? Todo ano a gente está aqui participando, porque é uma data importante, em que é um momento em que a gente pode estar gritando mesmo, para que o povo acordem e que nós tenhamos nosso direito garantido como a Constituição manda. Tem muitos movimentos aqui também lutando pela igualdade das mulheres, né? Ultimamente a gente tem visto muita violência contra a mulher, né? E contra a mulher indígena também. Exatamente, com as índias também não é diferente. Por isso que nós, guerreiras, a gente sempre está unida em movimentos para que isso fique bem claro para as autoridades. Não importa se é indígena, se é outra naturalidade, todas as mulheres têm que ser respeitadas. Porque as reformas têm que ser feitas, mas levando em consideração o povo, os pobres, os excluídos, os pequenos, que querem viver, simplesmente viver. O povo quer viver. E ainda há pouco um homem foi baleado, um suspeito, na verdade, foi baleado no Parque 10. De acordo com informações da polícia, ele e um comparsa estavam fazendo arrastão naquela área. Quem tem as informações para a gente ao vivo sobre este assunto é o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que assistem a gente nessa sexta-feira. Aconteceu agorinha aqui na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10, onde há vários centros comerciais, paradas de ônibus. Foi justamente o objetivo desses dois assaltantes. Segundo informações das próprias testemunhas, esses dois homens estavam aqui andando com um carro de apoio em um outro ponto aqui da Avenida Tancredo Neves. Esse carro estava dando apoio para a fuga dos assaltantes. Os assaltantes então começaram a andar por aqui fazendo esses roubos, roubaram algumas pessoas que passavam pela rua e também usuários de transporte coletivo de algumas paradas de ônibus, inclusive daquela parada de ônibus ali, há uns 20 minutos. As vítimas desses assaltantes até já foram embora para poder prestar queixa. Então, o que aconteceu foi o seguinte: quando esses assaltantes chegaram aqui, eles foram abordados por uma outra dupla. Só que essa outra dupla estava em uma motocicleta, andando por aqui, saindo. Na verdade, eles apareceram ali do conjunto Shangri-La quando abordaram os dois homens a pé e começaram a atirar contra eles. Foi a partir desse momento que todo mundo aqui pela área se assustou. Por quê? Porque os centros comerciais, eles abrem agora. Muitos funcionários estão chegando para trabalhar numa sexta-feira pós-feriado, né? E em seguida, quando eles começaram a atirar, os assaltantes correram. Mas eles correram enfurecidamente por aqui, pela Avenida Tancredo Neves, em direção ao bairro da União. Entre essa troca de tiros, a gente não pode nem afirmar, mas entre esse tiroteio, houve ali uma pessoa ferida, no caso, um dos assaltantes. Esse assaltante, a gente conseguiu umas características dele. Ele estava de blusa branca e bermuda estampada com um tênis. Já o outro rapaz que estava assaltando, segundo testemunhas, ele também estava com uma blusa meio branca estampada. Não se sabe aí qual era a parte de baixo. Enfim, o que se sabe é que eles conseguiram fugir por ali, mesmo o rapaz baleado. Agora, o que se sabe de informações lá de baixo é de que esse rapaz, ele foi socorrido por vizinhos e pessoas ali. Não se sabe se são vizinhos, amigos. Eu sei que ele foi socorrido e levado para a unidade hospitalar aqui perto. Unidade hospitalar aqui, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, no caso. Já os outros dois homens que atiraram, eles seguiram em rumo desconhecido. Provavelmente seguiram aqui para a zona norte de Manaus, aqui para os bairros Cidade Nova, aqui mesmo Parque das Laranjeiras. Eles seguiram em rumo desconhecido. Agora basta esperar a polícia militar, porque como esses dois assaltantes chegaram a roubar pertences, porque estavam com uma mochila, não se sabe se eles abandonaram esse material, abandonaram essa mochila, ou seguiram com o mesmo, o rapaz ferido, seguiram com essa mochila com os objetos roubados. A 23ª Companhia Interativa Comunitária já foi acionada pelas vítimas e vai chegar aqui pelo local para tentar verificar pela área do bairro da União e também no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto se há um ferido entre eles por lá de arma de fogo, para justamente identificar esses suspeitos e em seguida prendê-los para tentar recuperar, claro, o objeto, os materiais roubados. Uma situação bastante inusitada na manhã desta terça-feira e assustadora para as pessoas que estavam pegando o ônibus aqui e, claro, para os comerciantes que uma hora dessa já têm que passar por essa situação. Volto com você, Wilson, Adriane. Ok, muito obrigado, Danilo. E agora vamos saber como está a movimentação na cidade nessa sexta, que não parece sexta-feira, mas ainda é sexta. A gente está aqui na Avenida Torquato Tapajós, ele é a saída da Avenida Max Teixeira para acesso à Avenida Torquato Tapajós. E a gente sempre mostra esse trecho com um trânsito muito complicado. E hoje, como era de se esperar, está uma maravilha, porque a maioria das escolas não funciona, mas o comércio está funcionando normalmente, os bancos estão funcionando normalmente hoje e o fluxo aí é bem tranquilo no sentido centro da cidade, no sentido oposto nem se fala, também é uma boa opção. É um dia para quem está de folga aproveitar para resolver as coisas que não consegue resolver nos dias úteis, quando você precisa estar trabalhando, porque quase tudo funciona normalmente, com exceção de prefeitura e governo que tem ponto facultativo, mas os comércio e alguns setores de serviço funcionam normalmente, então é uma boa opção para você tentar resolver essas pendências. O trânsito vai fluindo com bastante tranquilidade nessa manhã de sexta-feira. E depois do intervalo comercial, a gente fala das ações de identificação e tratamento do mal de Alzheimer. E fala também do aumento de casos de miopia. O alto índice tem uma explicação e a gente mostra daqui a pouco. Até já.